Porque nesse tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Escute o que eu vou falar para você, igreja de Cristo, igreja moderna. A igreja, nós estamos há minutos, horas, dias, meses, e talvez anos, de uma perseguição que você nunca viu na sua vida. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, que João vê uma besta subindo do mar, e ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. O seu corpo era como de leopardo, com partes de leão e de urso. Esta é a besta do Apocalipse. Depois vi uma das suas cabeças ferida de morte, a qual foi curada. Esta é o anticristo. No verso 7 do 3 diz, e foi dada a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Essa besta do 13 é interpretada por Daniel 7, que tem a mesma visão. Mas ele tem a visão de animais separados. João vê todos os animais juntos. Daniel vê um leopardo, um urso, um leão e um animal feroz com dentes de ferro. Ele está vendo ali o império babilônico, medo-persa, grego-macedônio e o império romano. São bestas. Cada uma dessas bestas tiveram um líder: Nabucodonosor, Alexandre o Grande, César, Nero, a figura do anticristo. A besta que está ali é o sistema político, é o sistema militar, o sistema cultural, junto com a besta da terra, o sistema religioso. Esses sistemas se unem com um só propósito: perseguir a igreja. O que consiste esse sistema? Ideologia de gênero, casamento homoafetivo, ateísmo, marxismo cultural. Essas ideologias serão propagadas pelo sistema, pela besta, pelo governo. E ele terá um líder para guiá-los. O anticristo promoverá o secularismo, o ecumenismo, promoverá a promiscuidade, promoverá a quebra, a derrocada da família e promoverá a adoração a si próprio. Então o que tem? Diante da mente caída do mundo, não haverá nenhuma oposição para aceitar isso, porque Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera, a besta já reina, o seu sistema já está no mundo, o antideus, o comunismo, o fascismo, as ideologias, a promiscuidade, tudo já é o sistema da besta. E ninguém faz oposição a isso. Só existe uma instituição que é um empecilho para esse sistema. Só existe uma instituição que não aceita essa filosofia, essa ideologia. É a igreja. Sou eu e você. Então, o anticristo, durante as eras, com o seu sistema, a função dele foi perseguir, esmagar os seus oponentes, perseguir a igreja, hostilizar, torturar, martirizar, matar a igreja. O que você está querendo dizer? Que esse sistema não vai ser possível de ser refreado, parado. Vão se eleger candidatos assim. Essas leis serão aprovadas sim. E a igreja estará aqui neste período. E ela será perseguida, processada, despojada dos seus cargos, perda de emprego, bullying, chacota, perseguição acadêmica, escolar, até a prisão, o processo e o martírio. A igreja vai passar por perseguição. Já está passando. Porque o cerco está se fechando. Essas ideologias ganharão mais terreno, mais corpo. E a igreja estará aqui. E ela será brutalmente hostilizada. Mas tem mais ainda. O arrebatamento não se dá
antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dá no final da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. Primeiro, está escrito, quando vides o abominável da desolação, fala da ascensão do anticristo. Fujam, corram, porque virá. Para quem foi escrito isso aqui? Para ímpio? Estou falando para o povo de Deus. Eles verão isso. E virá tão grande tribulação sobre quem eles? Não, mas Deus não envia juízo sobre a igreja. Querido, tribulação não é juízo. A palavra tribulação é teste, prova, provação. Deus não tem por que provar o ímpio, testar o ímpio. Tribulação é para a igreja. Apocalipse 3 diz, deu à besta poder para perseguir os santos e vencê-los. Ué, que santos são esses? A igreja! Apocalipse 13 fala do quê? Qual que é o tema principal do 13? A marca da besta? Não. O anticristo? Não. A besta? Não. Mas qual que é o tema principal do 13? A besta, o falso profeta, o dragão, o anticristo, o sistema e o seu chefe anticristo tem uma função: perseguir os santos, matar os santos, torturar os santos. Você quer ver o retrato disso? O Império Romano, na época do primeiro século da igreja. A besta, o Império Romano. O anticristo, Nero. E a igreja, comida por leões, morta, queimada com cera nos jardins de Nero. O que aconteceu naquela época? Eles eram despojados do seu cargo público, desapossados das suas casas, perdiam emprego, eram presos, torturados, passavam fome, saíam da escola e eram mortos. A figura era de Nero, o anticristo. Roma, o sistema. Querido, vai chegar um tempo que nós voltaremos à igreja subterrânea. A igreja institucionalizada não existirá mais. Bíblias serão queimadas, templos serão invadidos, destruídos, ocupados. Então a igreja se refugiará. A marca da besta, comprar ou vender, comer ou beber, não tem nada a ver com chip. É ideologia. Quem aceitar o sistema ímpio, imoral, ateu, ecumênico do anticristo, tem livre acesso à sociedade. Quem não aceitar o sistema dele, a adoração dele, será privado de cargos, de trabalho, emprego. E então terá dificuldade de comprar, de comer, de vender. Queridos, outro protótipo do anticristo desse tempo: o nazismo. Segunda Guerra Mundial. O terceiro Reich, a besta. Adolf Hitler, o anticristo. Os judeus, a igreja. O que é que Hitler fez? Uma perseguição fulminante sobre os judeus. Eles eram levados para o campo de concentração de Auschwitz. Eram separados a mãe das filhas, o marido da esposa, filhos e criancinhas em um vagão para um campo de concentração, mulheres em outro vagão de trem para outros campos, e homens em outro vagão para outros. Ninguém se via mais. Eram condenados a trabalho forçado, exaustivo até a morte. Outros executados em cama de gás. Uma perseguição ferrenha. Eram expulsos das suas casas, perdiam seus empregos, iam para guetos ou iam para os cantos de concentração. O anticristo promoverá uma perseguição que fará com que Adolf Hitler seja uma criança. Perderemos cargos, empregos, seremos perseguidos até o martírio. Está aqui, capítulo 24. Virá uma tão grande tribulação quando veio, nunca veio. E ela é para a igreja. Não vem com esse negócio, eu vou na segunda leva, eu vou na repescagem. Vem cá. Não deveria você estar preparado para esse dia? Teve um pregador que foi pregar em nossa igreja, um americano, acho que você deve conhecer ele. Ele começou a falar de escatologia comigo, quando eu fui levar ele para o aeroporto. Escatologia. Os filhos todos dele fazem artes marciais. Krav Maga, Jiu-Jitsu. Sabem atirar, porque no país é permitido a posse de arma. Inclusive a esposa.
Todos são versados nas Escrituras em oração. Ele me disse assim: daqui 10 anos, você vai estar preso. Eu vou estar preso. Porque eles chegaram até nós dizer, ele está pregando que Jesus é um só caminho, ele é exclusivista, ele é louco. Ele está dizendo que a união homoafetiva está errado. Ele vai ser processado, tira os filhos deles, que esse cara é insano, arranca os filhos do Estado, bota na cadeia. 10 anos você pode se preparar. Pegarão um vídeo seu e falar, olha ele falando contra o homossexualismo. Olha ele é radical, extremista. Se Hillary Clinton tivesse ganho as eleições, isso já ia acontecer agora. Mas por causa do Trump vai demorar mais um pouco. Falou isso, os filhos treinados. Vem cá. Quer dizer que você está treinando a sua família para passar esses dias? Exactly. Exato. Você está treinando seus filhos para esse dia? Você está treinando seus filhos para não negar Jesus na escola? Eu não preciso do anticristo escatológico aqui, disso tudo que eu falei, Nero, Roma, Hitler. Já está acontecendo. A igreja está se preparando para isso. Você está treinando para viver subterraneamente. Você está decorando versículos e decorando a Bíblia toda, porque ela vai te ser tomada. Richard Humbert, você pode comprar o livro Torturados por Amor a Cristo, ficou preso 9 anos, numa solitária. E tudo o que ele sabia da Bíblia é o que ele tinha decorado, ele ficava recitando lá dentro. Você vai precisar da palavra, e se você nunca leu agora, não é naquele tempo que você vai ler. Treine seus filhos. Seus filhos serão coagidos a negar a Deus, a aceitar a ideologia de gênero, o marxismo cultural, a dar o apoio e a mão para a besta e dizer, ai Hitler. Treine as suas esposas, você pode ficar separado dela, você pode nunca mais vê-la. Você viu o filme Gladiador? É a mesma figura, soldados romanos vão até a casa dele, e avisa que eles estão indo lá, ele corre com o cavalo, quando ele chega lá, queimam toda a casa, e degolam toda a família. Vão fazer isso com os filhos dos crentes, com os filhos de pastores. E ele vê aquela cena impactante. Aí acontece o que no final do filme? Ele também morre. E no final do filme eles estão no céu. E ele entra lá para encontrar com eles. Alguns de nós vamos ver as esposas só do outro lado da eternidade. Alguns de nós vamos ver os filhos só do outro lado da eternidade. Eu não posso impedir isso que se cumpra, mas eu posso impedir minha família de ir para o inferno. Treine os seus filhos. Ensino valores. Ninguém pode tocar no seu corpo a não ser o seu pai e sua mãe. Ninguém pode tirar sua roupa a não ser o seu pai e sua mãe. Ninguém pode te ver sem roupa sem seu pai e sua mãe. Valores bíblicos. Tudo que você come, tudo que você faz é para a glória de Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro. Estou incutindo, estou treinando meu filho como um soldado. Estou treinando a minha esposa. Você está treinando seus filhos? Para esses dias? Você está preparado para perder sua casa? Está preparado para se refugiar para o monte? Está preparado para ser torturado em nome da fé e não negá-lo? Pois esses dias, querido, isso já está na terra. Países comunistas fechados. País daquele ditador, ele coloca tanque de guerra e passa por cima de pastor vivo, esmaga pastor vivo na Coreia do Norte. Esse tempo está chegando. O ministério da iniquidade já opera, a besta já está aí, só falta o anticristo escatológico, e a função deles é uma só, perseguir os santos. O que significa? Como o senhor vai terminar essa pregação? É tempo de se preparar. A palavra para você é santidade. Como que eu preparo? Você está preparando os filhos a se autodefender, a lutar, a esposa a se defender, artes marciais, ou métodos de sobrevivência para viver longe, saber fazer uma comida, acender fogo. Nós temos que preparar as pessoas para isso. Primeiros socorros, métodos de sobrevivência. Temos que treinar a família. Mas sobretudo, aqui tem um texto. E só aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Nesse tempo nós saberemos quem é salvo e quem não é. Quem é joio e quem é trigo. Quem é bode e quem é ovelha. Como nós saberemos? Os crentes verdadeiros suportarão
suportarão a prova, suportarão a morte, suportarão e não negarão a fé. E aquele que não perseverar é porque nunca foi salvo. A maneira de saber quem é crente é que o joio vai começar a ser separado do trigo, é que ele não sucumbirá, ele será revestido de graça, de poder, ele será revestido de algo que o fará suportar a perseguição, a tortura, o martírio e estar de pé diante do seu Senhor.